Então, vamos lá, vamos falar sobre essas atitudes, sobre esse mindset da pessoa que conquista a remissão? Vamos lá. O primeiro ponto é, eles focaram em um método. Eles tinham acesso a informações de forma organizada, para enxergar o que antes era invisível e até mesmo inatingível aos olhos deles, né? Então, eles tinham um método de como fazer e o que fazer. E é algo muito comum que eu vejo hoje, nessa era globalizada que a gente tem acesso hoje em dia, né? A internet está aqui, e isso faz com que a gente tenha duas extremidades. A gente tem um lado bom e a gente tem um lado ruim dessa facilidade e dessa diversidade de informações, não é mesmo? Então, ao mesmo tempo que isso facilitou e proporcionou às pessoas a terem acesso à informação, isso também deixou, isso muitas vezes faz com que a pessoa tenha uma obesidade mental. Então, a pessoa tem um excesso de informações, ela tem muita informação chovendo de tudo, contra todos os lados, e ela não sabe o que fazer, como reunir essas informações e, de fato, começar a executar. E esse excesso de informação vindo de todos os lados acaba paralisando a pessoa. Pode ser que você hoje esteja paralisado pelo excesso de informações, pela obesidade mental. Vamos pensar no mundo da nutrição, né? É uma ciência que evolui constantemente. Então você segue e acompanha 15 nutricionistas, 15 nutrólogos, mas não sei quantos gurus, não sei do que. E aí você recebe informação enxurrada, 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 e aí você fica perdido. Poxa, fulano falou isso, fulano falou aquilo, aí você pega uma dica daqui, cata outra dali, mas você não tem um método, você não tem uma informação organizada num passo a passo que te diga o que fazer de fato para atingir o que você está buscando, que é silenciar o seu sintoma da sua autoimune. Né? Então, essa obesidade mental, ela te paralisa. Então, o que eu te diria para fazer? Segue 1, 2 e consuma o conteúdo desse 1 ou 2 que você vai seguir. Pode ser eu, pode ser outra pessoa que você confie, que você goste mais. Mas foque, tenha foco, porque se você não tiver, você vai ficar para lá e para cá, pegando dica daqui e dali, e de fato você não está fazendo nada no final das contas, tá? Isso é mais ou menos parecido como um cardápio de restaurante. Vê se isso já aconteceu com você. Comigo já. Você já foi em um restaurante em que você tinha muitas opções de cardápio e você ficou perdido em o que escolher? É muita opção. E esse excesso de opções confunde o nosso cérebro, nos atrapalha a de fato escolher. E é isso o que acontece quando você não tem um método, quando você fica perdido para lá e para cá, escolhendo ou seguindo muitas pessoas e pegando uma dica aqui outra ali. Tanto é que alguns restaurantes têm um cardápio mais enxuto, né? Alguns restaurantes têm 2 opções de carne vermelha, 2 opções de frango, 2 opções de peixe, 2 opções vegetarianas. Só. Isso simplifica a nossa vida. Ah, eu sou vegetariano, eu vou comer esse aqui ou esse aqui. Ah, eu não como carne vermelha, então esse ou aquele. Eu não gosto de peixe, eu tenho tal ou tal opção, né? Então, ter mais opções, apesar de nos parecer melhor, nos atrapalha, tá? Então, foca em menos opções e siga aquele método que você escolheu seguir, de acordo com a sua identificação, de acordo com o que você acreditou, o que você reconheceu para si, tá bom? A segundo ponto, a segunda atitude de quem atinge remissão. Atitude, ação. As pessoas que de fato atingem remissão, elas colocam em ação aquilo que elas estão se propondo a fazer. Então, elas escolheram um método, elas definiram a quem seguir e a que caminho percorrer, e elas imediatamente
começaram a colocar em prática. Execução. Isso é o desejo de aprender novas habilidades, é o querer fazer. Mas mais do que querer fazer, do que desejar fazer, é colocar esse desejo em ação. Porque desejo sem ação é mera abstração. Então fica só no plano da vontade. E aí você fica com aquela obesidade mental, aquele monte de informação que te paralisa, mas executar, de fato, você não executa. Ou você executa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas você não faz de fato, você não cai para a ação de forma geral. Então, isso é o determinante, né? Então, quando eu recebo, né, pessoas agradecidas, né, pelo que elas atingiram, por exemplo, no meu curso, Thales, muito obrigada, você me ajudou, você me instruiu, você me proporcionou isso. Eu falo, não, o mais importante foi você. Eu fui um objeto, ou melhor, um meio, um recurso que você utilizou para te ajudar a chegar onde você chegou. Mas de que vale toda essa informação se de fato você não coloca isso no campo da ação, se você não tira isso do papel? Então, o maior responsável é você. Eu dou o meu 150% dos meus 50% de participação. E você precisa querer dar o seu 150% dos seus 50% de participação. Você precisa querer fazer a mais do que você precisa. E quem entra em ação, quem é determinado, quem não é procrastinador, faz mais do que precisa, faz mais do que a lição de casa. Fica na biblioteca estudando até tarde. Não faz só o que a professora manda, faz mais do que o que a professora manda. Me entende? Se você que tem um problema autoimune, você quer chegar lá, você quer silenciar, você quer inativar o seu problema autoimune, confia nisso aqui que eu tô te falando, porque isso é um ponto em comum. Isso aqui é algo que as pessoas têm parecido, as pessoas que chegam lá. Que você pode agora começar a refletir sobre isso para você incorporar no seu dia a dia, você incorporar no seu estilo de vida, né? Quando a gente almeja algo, refletir ou se espelhar em algo que já tem alguém que já tem esse algo, eu acho que é uma característica importante, desde que isso seja honesto, verdadeiro, né? Não ultrapasse os limites da desonestidade. Eu acho que é uma coisa que merece ser copiada no bom sentido, não é verdade? Você concorda comigo?